vamos estar abrindo, né, as nossas Bíblias, como nós falamos, nós vamos começar uma série de mensagens relacionadas ao Natal, reflexões, né, natalinas. Vamos estar começando a refletir desse momento tão importante que muitas vezes perde o significado, né, real, né, do Natal. Muitas vezes ele se perde, né? A gente acaba se perdendo aí com outras distrações, com algumas distrações. Então o lugar central de Jesus Cristo é perdido. A gente acaba pensando apenas nos presentes, nos enfeites, a árvore de Natal, né? Nos símbolos, né, que tomaram conta do Natal, como Papai Noel e outras coisas mais, né? O bonequinho de neve aí para quem pode, né, fazer aí, que a gente vê na televisão, né? Aqueles filmes que nos encantam, mas que perdem a realidade do Natal realmente. E o Natal é um momento de reflexão, primeiramente para nós crentes em Jesus Cristo, aqueles que conhecem Jesus Cristo, nosso papel de realmente divulgar, né, esse momento tão importante. Em Mateus, no capítulo 2, uma das reflexões que nós veremos, Mateus capítulo 2, nós vamos hoje ver apenas a primeira parte. Esse texto vamos estar dividindo em duas partes. Então, Mateus, no capítulo 2, esse texto nós vamos ler dos versos de 1 até o verso número 12. Esse texto fala de uma visita toda especial. Ele fala da visita dos magos até Jesus Cristo, né, onde ele nasceu. Então, Mateus capítulo 2, dos versos de 1 a 12, nos diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E, quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Mateus capítulo 2, dos versos de 1 a 12. Bom, os magos, quem eram os magos? Algumas pessoas chamam de reis magos, isso entrou para a tradição, aí, digamos, mais uma das tradições natalinas, mas não existe nenhum relato bíblico em relação a que eles eram reis. O que eram esses magos? Bom, eles eram astrólogos ou mágicos do Oriente. Às vezes o termo incluía os que trabalhavam em outras ciências e incluíam também a superstição e a magia antiga. A ciência e a magia no passado, ela se misturava muito, a superstição e a ciência, ela se misturavam. Qual era a função deles? A função deles era observar as estrelas, como nos fala, o texto no versículo 2, que fala de uma estrela do Oriente. Como experientes estudiosos das estrelas, os magos observaram um fenômeno sem explicação no céu, que de modo sobrenatural foi interpretado por eles como um sinal do nascimento do rei dos judeus. Não sabemos como eles interpretaram, sabemos que foi um sinal sobrenatural, isto é, foi um milagre. Já houve quem dissesse, fizesse um comentário de uma suspeita que poderia ter sido o cometa Halley que passou naqueles tempos. Alguns comentaristas já comentaram, já falaram sobre isso, mas não tem nenhuma comprovação exata, é apenas alguns cálculos matemáticos de tempos em tempos em que o cometa passa, sobre a Terra e que dá para ver. Então alguns acreditam, mas nada com nenhuma comprovação. Mas independente do que tenha sido uma estrela, um cometa, o que nós entendemos que foi algo sobrenatural que chamou a atenção daqueles estudiosos daquilo que estava acontecendo. Se fosse algo normal, uma estrela comum, fosse um acontecimento que era normal, não teria chamado a atenção daqueles homens. Mas o que realmente é certo, que Deus concedeu no tempo apropriado o cumprimento de mais de uma profecia, a visão da estrela prometida. Lá no livro de Números, no capítulo 24, versículo 17, existe uma profecia que diz assim: verei, mas não agora, contemplai, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Amém. Números capítulo 24, versículo 17, já profetizava que essa estrela iria aparecer, e essa estrela, é claro, está mostrando para Cristo Jesus. Cristo Jesus é a estrela que ilumina todo o sentido da vida e da religião. Um cetro é Jesus Cristo reinando na vida das pessoas. Os pais da igreja, que eram discípulos dos apóstolos, eles comentam que esta cena, fazem um comentário desta cena, que nesse momento, tanto a magia como as ciências, elas se dobram diante de toda a autoridade de Cristo Jesus. Naquele momento ali, os magos estavam representando a ciência e a magia, de que a ciência e a magia, naquele dia, se dobrou diante da autoridade de Cristo Jesus. Então, a visita desses magos, ela serve para enfatizar algumas reflexões importantes, algumas lições importantes para nós. E nós iremos ver exatamente nesta noite duas lições importantes em relação a este acontecimento. A primeira grande lição é em relação ao nascimento de Jesus. A primeira grande reflexão é a hostilidade e a insensibilidade que alguns terão em relação a Jesus. Vamos descobrir que algumas pessoas, elas são hostis ao Natal e outras são
insensíveis ao Natal. O versículo de número 3, ele nos fala que toda a Jerusalém se perturbou. Houve um alvoroço. Diz que tanto Herodes quanto a cidade ficaram perturbadas com o nascimento de Cristo Jesus. Infelizmente isso acontece. O Natal para muitas pessoas não é uma data muito boa. O Natal para muitas pessoas traz um incômodo. Perturbação, ela significa aqui desordenar, importunar, tumultuar. E a gente vai descobrir que a pregação da palavra de Deus, ela faz isso na vida do ser humano. A pregação da palavra de Deus, ela incomoda. Quem nunca, antes de tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus, não ficou incomodado com a palavra de Deus? E o nascimento de Jesus traz esse incômodo naqueles dias também. A presença de Jesus naqueles dias, no Novo Testamento, ela trouxe uma hostilidade na vida de muitas pessoas. Desde o nascimento, Jesus trouxe hostilidade. Nós vemos a hostilidade de Herodes. Por que será que Herodes ficou incomodado com o nascimento de Jesus? Provavelmente ele estava preocupado em perder o seu reino, pois afinal de contas, os magos chegaram dizendo: onde está o rei dos judeus? Onde nasceu o rei dos judeus? Se era rei, não poderia existir dois reis. Então Herodes automaticamente ficou perturbado, pois ele não entendia aquilo que o próprio Jesus disse. Ele não veio para ser rei na terra dos homens. Ele não veio para ser um rei político. Herodes estava preocupado apenas com as coisas terrenas, mas Jesus veio para ser um rei espiritual. Mas Herodes não entendia. Herodes não conseguiu entender. E aí, com certeza, Herodes estava preocupado. Por acaso, esses magos, esses sábios, não querem um novo rei, não querem me tirar daqui? Provavelmente é o que ele pensou. Vemos também que a cidade inteira ficou perturbada. Por quê? Pense bem, toda uma caravana de homens vindo de longe, anunciando que havia nascido um Messias. Isso não poderia atrapalhar também todo o movimento da cidade? Não poderia atrapalhar os negócios? E aí acabou virando o Natal um negócio. Na verdade, o Natal acabou virando um negócio. Será que se nós tivéssemos tantas vendas assim, tanto comércio, será que o Natal seria tão divulgado além das igrejas? Será que nós iríamos ouvir falar tanto de Natal além das igrejas? Acredito que não. Se não houvesse tanto comércio, tanto lucro, provavelmente não falaríamos Natal, pois até países asiáticos que não são cristãos fazem Natal. Não o Natal de Jesus, fazem o comércio para vender as coisas. Então, aquele acontecimento, ele trouxe uma hostilidade e uma insensibilidade. Veja que cruel. Ele traz isso. Por isso é que os homens ainda estão hoje preocupados com o Natal, ainda estão perturbados. Por quê? Porque muitas pessoas veem no Natal apenas o quê? Negócios, interesses pessoais. Herodes estava apenas preocupado com seus interesses pessoais. Aquela cidade estava apenas preocupada com seus interesses pessoais. E nos dias atuais, nós vamos ver também que quando nós falamos também de Natal, muitas pessoas estão apenas preocupadas com os negócios, com os seus interesses pessoais. Vamos deixar bem claro, com os seus interesses pessoais materiais. Então, nós vemos aqui um primeiro grupo de pessoas hostis. São aquelas pessoas que não estão muito preocupadas com a questão espiritual do Natal. Estão preocupados apenas com a questão material. Mas o triste é que além dessas pessoas que estão hostis, que estão apenas preocupadas com o Natal material, com o lucro, que vai aí trazer
para os comerciantes, para as pessoas, na verdade, aí, as vantagens materiais, mas nós vamos descobrir também que existem aqueles que são insensíveis ao Natal. São pessoas que deveriam ser sensíveis. Nós vamos ver aqui que Herodes, ele chamou os líderes religiosos da sua época. Veja aí no versículo 4 e 5. Herodes, então, convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo. Indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Veja bem, os religiosos sabiam aonde o Messias viria. Os religiosos sabiam tudo sobre ele. Na verdade, eles ainda disseram a Herodes onde estava para nascer o menino. Agora, a pergunta que fica no ar: se eles sabiam disso tudo, por que eles não correram para adorar a Jesus? Por que eles não foram os primeiros a correrem para adorar a Jesus? Eles eram os religiosos. Eles deveriam pregar. Por que Herodes não sabia do Natal, do nascimento de Jesus? Por que a cidade não sabia do nascimento de Jesus? Por que Herodes não estava preparado para que isso um dia acontecesse? Por que a cidade não estava preparada? Sabe por quê? Porque os religiosos não pregavam. Porque nem os religiosos acreditavam no Natal, nem os religiosos acreditavam no nascimento de Jesus. É o que está acontecendo com esse Natal, que nós falamos que nós somos um país cristão, mas nem as pessoas que se dizem cristãs acreditam, na sua grande maioria, no Natal. Por quê? Porque elas estão insensíveis ao Natal. Elas estão insensíveis ao Natal. Aqueles líderes religiosos, eles deveriam dizer: não, nós vamos ser os primeiros a chegar. Por quê? Porque ele é nosso rei. Ele é rei dos judeus e não rei dos estrangeiros. Mas foram os estrangeiros que vieram adorar a Jesus. Por isso, João fala lá no capítulo 1 de João, versículo 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja bem, o seu povo não o recebeu. Seu povo foi hostil. O seu povo foi insensível. Mas os estrangeiros, eles viram o sobrenatural de Deus. Eles viram os milagres. Herodes e a cidade de Jerusalém foi hostil à palavra de Deus. Os líderes religiosos foram insensíveis à palavra de Deus. Que categoria nós estamos nos enquadrando? Nós estamos enquadrando naqueles que são hostis, naqueles que são insensíveis à palavra de Deus. Pois entra Natal e sai Natal, e muitas vezes as nossas vidas continuam o quê? Da mesma maneira. Elas não mudam. Sabe? O maior acontecimento da história da humanidade aconteceu e os líderes religiosos perderam. Para e pensa quando tem um lançamento aí de alguma coisa aí que você quer comprar, né? E vai lançar, você vê que às vezes as pessoas fazem filas quilométricas para comprar, né? Ou quando vai ter um show aí de alguma banda, de alguma gente que fica acampado 3 meses antes, né? Compra o ingresso e fica lá na fila para ser o primeiro, um grande acontecimento. E esse aqui, o maior acontecimento da face da terra. E ninguém correu para ver. Veja tamanha hostilidade, tamanha insensibilidade. E o que acontece com o Natal? As pessoas vão correr, vão lotar as lojas. Isso daqui a pouco vai ficar um Deus nos acuda, São Miguel. Ninguém vai conseguir andar mais por aqui. Já está difícil esses dias. Então imagina quando chegar isso. Então as pessoas vão correr, as pessoas vão carregar sacolas, né? Vão estar cheios os supermercados, as lojas. Não é verdade? Mas
E os cultos? Será que os cultos estarão tão concorridos que teremos fila na porta de pessoas sensíveis à palavra de Deus? Será que nós vamos ter que dar senha? Será que vamos ter que fazer mais de um culto? Porque as lojas vão estender o seu horário de funcionamento, né? Vão aumentar o número, vão contratar funcionários. E com certeza nós vamos continuar como igreja da mesma maneira. Não vai ter aumento de frequência, não vai ter aumento de horário, não vai ter aumento de culto. Por quê? Porque estamos insensíveis. Estamos hostis e insensíveis. Então isso é uma grande reflexão em relação ao Natal. O maior acontecimento da história da humanidade. Acontece há mais de 2000 anos. E continua da mesma maneira. A hostilidade e a insensibilidade das pessoas. Não é verdade? Infelizmente. E a segunda lição que ele vai nos dar aqui é enfatizar a obediência e a desobediência. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que aqueles homens que não tinham nenhum, digamos assim, se fosse hoje a gente ia dizer, aqueles homens que não eram cristãos, fosse hoje, eles é que viram Jesus Cristo. Naqueles dias, né? Aqueles homens que não eram judeus, eles é que viram Jesus Cristo. Eles é que foram obedientes. E eles declaram, esse texto, ele faz um contraste entre aqueles que são obedientes e aqueles que são desobedientes. Então essa é uma segunda reflexão para nós. Nós estamos sendo obedientes ou desobedientes à voz de Deus? Porque aqueles homens, veja o que eles declaram aqui, exatamente no versículo número 2. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Veja bem, eles foram obedientes à visão divina. Eles viram e vieram. Nós estamos vindo e estamos fugindo. Estamos rejeitando. Eles viram e vieram. É o contraste da obediência do versículo do número 2 com o versículo do número 3. Versículo do número 3 houve o quê? Houve um pavor aqui total, uma perturbação, um incômodo. Esse negócio aí está parecendo um rei novo aí, isso não vai dar certo não, vai ter impeachment aqui, como é que vai ser esse negócio aqui? Vai atrapalhar, não vai ser bom para os negócios, vai atrapalhar. Veja o que aconteceu aqui. Obediência e desobediência. Houve uma perturbação e também o quê? Não apenas a desobediência, digamos assim, dos incrédulos judeus, como a desobediência dos que deveriam ser crédulos. Na verdade, daqueles que deveriam ser crédulos. Pare e pense. Aqueles que deveriam ser crédulos, aqueles que deveriam acreditar em Deus. Veja como é difícil servir a Deus. Então nós temos que, nessa noite, refletir aqui. Nós estamos sendo hostis e insensíveis e por isso nos tornamos desobedientes. Veja que preço pagou toda aquela cidade, aquele povo, por causa da desobediência. No ano 70, depois de Cristo, toda Jerusalém foi destruída por causa da desobediência. Eles tiveram uma oportunidade de se arrepender, eles tiveram uma oportunidade, mas o que aconteceu? Houve uma desobediência. Então nós temos que parar e pensar, sabe? Veja quanta coisa ruim aconteceu. Houve a matança dos inocentes por causa, né, da perseguição de Herodes. Veja quanta coisa ruim aconteceu por causa da hostilidade, por causa da insensibilidade. E infelizmente nós vamos ver isso no Natal, tanta hostilidade, tanta insensibilidade.
E infelizmente, até muitas vezes, por causa dessa hostilidade e por causa dessa insensibilidade, nós veremos tragédias também. Por que elas acontecem? Por causa da desobediência, por causa de se afastar de Deus. E nós vemos que aqueles que vieram de tão longe, que não tinham nenhum conhecimento de Deus, mas eles foram obedientes à voz divina. Será que nós, que temos tanto conhecimento, pois afinal de contas somos um país, né, que se diz cristão, será que nós que temos tanto conhecimento não estamos sendo desobedientes à voz de Deus? Pois eles falaram: olha, nós vimos e viemos. Isto é, nós vimos e fomos obedientes e viemos para adorá-lo. Esse é o significado do Natal. O significado do Natal é adorar a Jesus. O significado do Natal não é fazer compras, não é dar presentes. Nada contra quem compra, quem dá presente, nada contra isso. Mas esse não é o significado do Natal. Esse não é o objetivo maior do Natal. O objetivo maior do Natal não é dar presente, comprar presente, não é fazer uma mesa cheia de alimentos. Isso não é o objetivo do Natal. O objetivo do Natal é adorar a Cristo Jesus. Essa é a reflexão que nós precisamos pregar para esse mundo hostil. Mas qual foi a falha? Os religiosos eram insensíveis. E aí eu creio que existe hostilidade no mundo por causa do quê? Por causa da insensibilidade do povo de Deus. Nós somos insensíveis às necessidades desse mundo hostil. Nós somos insensíveis. Aqueles líderes religiosos foram insensíveis. Herodes não sabia o que estava acontecendo. O povo não sabia. Aqueles líderes religiosos sabiam os detalhes, sabiam até onde ele ia nascer. Mas eles eram insensíveis, isto é, eles não estavam preocupados com as coisas espirituais. É o que tem acontecido com o povo, chamado povo de Deus. Estamos acomodados. Os líderes religiosos estavam acomodados. Afinal de contas, nós já somos judeus, já estamos salvos. Vai se preocupar com mais o quê? Afinal de contas, nós somos cristãos. Já estamos salvos. Vamos nos preocupar com mais o quê? Essa insensibilidade do coração do povo chamado povo de Deus, que tem gerado essa hostilidade no mundo. O mundo está hostil, pois o mundo não conhece o verdadeiro Natal. O mundo não conhece aquele que deve ser adorado. Aqueles homens estavam sedentos. Nós queremos saber aonde vai nascer o Cristo, porque nós temos e adorar a Cristo Jesus. Desperta a tua igreja e assim quebranta a hostilidade deste mundo. É por isso que eu oro nesta noite, do teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus, e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.